Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mission Cast. Hoje eu estou aqui com a Cleo e a Ariane, duas pessoas que eu vou ter a honra de estar entrevistando hoje. E a Cleo Santana é TEDx Speaker, líder da Escola de Negócios da Favela, uma das empresas que compõem a Favela Holding e que reúne empresas que atuam nas periferias e nas favelas de todo o Brasil. Pós-graduada em gestão estratégica e sustentabilidade, ela atua em temas como futurismo, favela, startups, diversidade e empreendedorismo ISG. Que prazer tê-la aqui. O prazer é todo meu. Eu estou honrada de estar aqui nesse momento, aqui nesse podcast maravilhoso, que já estou sabendo que teve a oportunidade de conhecer mais de 9 países, conhecendo histórias de pessoas fantásticas. Então, fico feliz de estar somando a esse elenco maravilhoso. Muito bom tê-los aqui. E ainda mais entrevistando brasileiros, né? Podendo falar o nosso português aqui do Brasil. E nesse stand maravilhoso em Lisboa, diretamente do Web Summit. Quero apresentar também a Ariane Santos, ela que é CEO e fundadora da Badu Design, um negócio de impacto socioambiental, é especialista em economia circular e ESG. Ela também é TEDx Speaker e finalista da primeira edição da Expo Favela Brasil. É pouca coisa, gente? Vai ser um prazer estar com todo mundo aqui e poder contar um pouco mais sobre todas essas histórias. Incrível, incrível as duas aqui. Eu que vou ter que me virar com duas TEDx Speaker aqui, gente. Que é nada, vai ser muito tranquilo. Então vamos lá, quero saber um pouco mais o que é, né, a escola da favela e também o Favela Holding. Conta para nós um pouco o que você faz lá, Cleo, e também como que você vem fomentando e fortalecendo o empreendedorismo nas favelas. Legal. Eu vou fazer um breve histórico aqui para o pessoal conseguir entender o contexto, tá? De onde nascem essas iniciativas. Existe uma iniciativa chamada CUFA, que é a Central Única das Favelas. A CUFA já tem mais de 20 anos de atuação no mercado brasileiro. Está presente em mais de 5 mil favelas brasileiras, em todo o território nacional. Então, em todas as regiões do país tem a CUFA. E eu estou falando de um país que é o Brasil, que é um país de dimensões continentais. Então, a CUFA é essa instituição muito relevante, né? Que existe há anos, tem um conhecimento de mercado incrível, mas que ainda está muito dentro do campo de ações pontuais que são muito necessárias, sim. Porque às vezes eu já escutei muitas pessoas falando assim: porque não pode dar o peixe, tem que dar a vara e ensinar a pescar. Galera, vai pescar com fome, vai pescar sem você ter o básico. Para a gente ter condições de empreender, de pensar no próximo, a gente tem sim que dar o peixe, sabe? Porque é você trabalhar bem a base, garantir que aquela pessoa tenha o básico atendido para que ela possa dar o próximo passo e crescer por conta própria. Aí sim ela vai pescar. Exatamente. Beleza. Então, eu apresentei um pouquinho sobre o que é a CUFA, né? O Celso Ataíde é uma pessoa fantástica, um gênio, assim, contemporâneo, que ele criou a CUFA, então, há mais de 20 anos atrás, e ele percebeu o seguinte: para mudar a matriz econômica do território de favela, a gente precisa falar de grana. Pensando nisso, ele criou a Favela Holding. A Favela Holding é um grande guarda-chuva que hoje tem 29 empresas e todas essas empresas são favela para favela. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa dentro desse guarda-chuva que ela trabalha com micro-influenciadores do território para conectar grandes marcas ao território. Tem uma outra empresa que vende passagem aérea com custo diferenciado e forma de pagamento diferenciada para que as pessoas do território, de fato, consigam viajar. E aí, dentro desse contexto, tem também a empresa da qual eu sou diretora, que é a Escola de Negócios da Favela. A escola, gente, é uma instituição que nasceu com o propósito de levar formação empreendedora para quem está no corre, né? Então, a gente é focado em empreendedores de favelas e comunidades urbanas, que é a nova denominação do IBGE, instituída em fevereiro deste ano. Antes, chamava aglomerado subnormal. Quem é que quer morar no aglomerado subnormal, gente? Ninguém, Que né? nome? É isso. Então, quando a gente fala de favela, é muito mais do que só falar do território, é uma coisa de identificação, sabe? A pessoa ela não mora no aglomerado subnormal, ela mora numa favela, ela mora num lugar que é lar para ela, né? Então, essa denominação ter mudado oficialmente fala sobre identidade também. Então, a escola ela é uma instituição que ela vem para oferecer gestão empreendedora, mentoria gratuita e conexão com investidores, que para mim é um dos pontos mais valiosos que a gente consegue proporcionar, porque quando eu olho para minha base, 95% dos meus empreendedores são de base tradicional. Quando você fala do empreender na favela, é um empreender que nasce muito da necessidade, né? Tem sim negócio que nasce da oportunidade, mas não são a maioria. E aí,
um investidor de mercado, como que a gente está vendo aqui no Web Summit, tem mais de 900 investidores nesse evento, geralmente está olhando para startup, está olhando para negócio de base tecnológica. E a minha base é majoritariamente composta pela Dona Maria do Bolo de Pote, pelo Diego, que é um cara fenomenal lá de São Paulo, que tem uma empresa chamada King D, sigam ele, hein, galera? King D, que tem uma empresa de moda, é um cara fantástico, mas que não tem base de tecnologia no negócio e acabam não sendo vistos pelos investidores. Então, a gente usa o poder que a gente tem de ecossistema para trazer numa ponta os investidores que estão buscando novas oportunidades, tentando se conectar com esse mercado de favela, que é uma realidade muito distante para essas pessoas que estão olhando para a startup, e une eles num único ambiente, e dali saem coisas incríveis, como, por exemplo, estou aqui olhando para uma empreendedora chamada Janaína, da Seja do Mundo, e a escola também oferece conexão com investidores, que para mim é o ponto mais importante. Porque pensa assim, às vezes a gente tem um montão de gente boa que não tem acesso a esses investidores que majoritariamente estão olhando para negócios que têm base de tecnologia, né? E quando eu olho para o meu portfólio, 95%, 97% dos meus empreendedores são empreendedores de base tradicional. É a Dona Maria do Bolo de Pote, que a inovação dela é fazer um recheio com uma fruta que só existe na região dela, né? Então, quando a gente junta esses empreendedores com esses investidores, através do nosso poder de ecossistema, a gente tem cases fenomenais, como, por exemplo, da Janaína, que está aqui olhando pra gente, que tem um negócio chamado Seja do Mundo. Vou convidá-la aqui para ela Cadê, contar a Janaína? oportunidade que ela teve. Vem pra cá. Ai, senta aqui com a gente. Olá, tudo bem? Sim, nós somos a Seja do Mundo, uma travel tech que tem como objetivo democratizar o acesso ao mundo para todos os brasileiros. E a gente atua muito na dupla cidadania portuguesa, italiana e espanhola. E a gente criou um método que, com tecnologia, a gente reduz em até 5 vezes o valor de acesso ao mundo para os brasileiros. Ô, Jana, conta sobre a rodada com o investidor, o que saiu de lá? Sim, no caso a gente teve a oportunidade, através da Escola de Negócios da Favela, uma rodada de investimento, e a gente conheceu uma pessoa, presidente de um conselho no Brasil, na qual eles vão agora instruir toda a parte de conselho da Seja do Mundo e do Instituto Seja do Mundo que a gente acabou de lançar. Então, para isso, é um grande benefício, uma grande coisa muito boa para rodar aí para a gente. Veio da minha história, através de pegar latinha por quase 3 anos para ter acesso ao mundo, para assim, democratizar mesmo, né, e entender o que eu poderia fazer na minha vida como um todo. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Eu nem precisava ter falado nada. Isso é a Escola de Negócios da Favela. Uau. É transformador, né? Ariane, eu queria também que você contasse mais sobre o seu negócio, a Badu, né? E como que ela gera impacto social também no contexto das favelas e para o mundo. É isso. Bom, eu sou de Curitiba, no Paraná. Eu sou fundadora da Badu Design, que é um negócio de impacto socioambiental. A gente trabalha com a perspectiva de trabalhar com os resíduos das indústrias e transformar em produto que tenha muito design. E fazendo isso, formando mulheres de periferia e favela em design circular. A gente está olhando para a questão da emergência climática, a gente está olhando para toda a questão que hoje influencia diretamente no meio ambiente e que prejudica todos, né? E na base da pirâmide hoje a gente tem pessoas que estão em desemprego, em outras situações de vulnerabilidade, mas que são muito potentes e que, aprendendo toda uma metodologia de desenvolvimento de produto, trabalhando diretamente com o resíduo, né, faz com que a gente possa ter um olhar de trabalho, de levar empreendedorismo de uma maneira muito bacana, que é contribuindo com o meio ambiente, mas saindo do foco da escassez para a abundância, que é como a gente acredita que vai fazer uma grande mudança econômica e social e também ambiental. Que lindo. E essa roupa linda que você está vestindo? Ah, isso é muito legal. Isso é uma história de um sonho também, de uma realização. A gente transforma, por exemplo, o cinto de segurança, como é o caso desse casaco. Olha, gente. É cinto de segurança de automóvel. E a gente desenvolveu toda uma coleção que foi para o New York Fashion Week, né? Uau. Isso, sair da favela, pensar que a gente iniciou lá atrás uma empresa, eu iniciei, né? Com R$30 no bolso, com o sonho de poder facilitar o acesso ao trabalho para mulheres que, assim como eu, passaram por uma questão de vulnerabilidade, mas que puderam transformar suas histórias por meio do trabalho. E poder estar num lugar de expressão, assim como foi na Expo Favela, que levou a gente para uma grande mídia, em que ali surgiram N outras conexões, que nos possibilitaram trabalhar com grandes empresas, com grandes redes que reconheceram. Porque a gente estava numa região onde a gente não era visto, né? E, de repente, com a participação, a gente teve grande mídia de comunicação e isso possibilitou com que as empresas conhecessem o nosso trabalho.
né? Então, ser ponte e essas oportunidades todas que a Escola de Negócio abre, vai muito além de só um processo de educação, que também foi muito importante, porque a gente teve o processo de educação, a gente teve mentoria, e a gente pôde olhar para os negócios também dos outros empreendedores e entender que nós somos muito mais uma rede. Né? Sim. E quando eu estou na periferia e eu vejo que o meu negócio é potente, eu tenho esse reconhecimento e eu entendo que também em outras periferias de outros estados também tem pessoas que, além de tudo, podem ser meus parceiros de negócio, a gente começa a mudar a economia da favela ali mesmo. Né? E aí, quando a gente leva isso para as grandes empresas, a gente tem uma possibilidade de catalisar ainda mais o impacto e a aderência também dessas grandes organizações que vão confiar no nosso trabalho. Eu venho fazendo esse trabalho há 10 anos. Hoje são 1.500 mulheres, o que começou no meu quartelier. 1.500 mulheres. São 1.500 mulheres que estão fazendo design, Uau. moda e arte. Porque quando está na periferia, vão dizer que é artesanato. Mas ainda mais quando a gente trabalha com resíduo, como é o nosso caso. Mas quando a gente está num ambiente de luxo, as pessoas vão dizer que é arte e design. Então, não, a gente quer muito ocupar esse lugar de entender que ali também se faz arte, design, moda de valor agregado, premium, e que vai atender a todos os públicos. Que lindo. E nós, como mulheres, né, também temos uma luta aí, né, nesse sentido. Como que o negócio de vocês, né, consegue levar também, né, o potencial feminino lá dentro das favelas e transformar ainda mais a realidade? Nossa, sem dúvidas. Assim, quando eu olho para minha base, uma coisa que eu aprendi, né, ao longo desse 1 ano e meio de jornada, é que 68% da minha base é composto por mulheres. E aí, desses 68%, eu venho de novo com 60% que são mulheres que são mães. E aí, mesmo nos negócios onde as mulheres não estão à frente, muitas das vezes são elas que estão viabilizando que o marido possa ter aquele tempo de qualidade para poder empreender. Ela está sempre cuidando do lar. Então, no caso onde essa mulher ela não é em si a empreendedora, ela está ali por trás, levando o filho para a escola, garantindo que a comida vai estar pronta, que a roupa vai estar limpa. No caso que ela é a mãe solo e tudo mais, é ela que está acumulando todas essas funções e empreendendo, né? E aí, o que a gente observa também? Que, inclusive, esse ecossistema muito feminino impulsiona o empreendedorismo dentro da favela, porque empreendedorismo de quebrada, gente, ele é impulsionado por várias questões. Então, por exemplo, uma delas é você ter autonomia, porque às vezes essas mulheres, ela tem filhos em idades escolares diferentes. Aí tem um que é de manhã, o outro que é de tarde. Muitas das vezes... Gente, essa foi a realidade da minha mãe, tá? Minha mãe conta isso. E hoje eu vejo isso dentro do meu trabalho. Às vezes a mulher, ela coloca o filho em horário escolar diferente, porque ela precisa que o filho que estudou de manhã chegue para emprestar a blusa para o que vai de tarde para o colégio. Uau. Então, assim, parece uma coisa que distante, mas isso existe, isso acontece ainda hoje, sabe? Eu conheço o ecossistema Brasil, mas eu imagino que não seja uma realidade apenas de Brasil, né? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que às vezes essas mulheres também escolhem empreender porque é uma porta de saída para ela estar perto e conseguir fazer essa gestão da família. Eu vou dar um case bem próximo de uma mulher chamada Suane, que é da minha família, e ela mora lá em São Paulo. Se tiver ouvinte brasileiro aí, talvez entenda o que eu vou falar aqui. Ela mora lá em São Paulo, num lugar chamado Ilha do Bororé. Para ter uma noção assim, de um lugar famoso lá em São Paulo, Avenida Paulista. Da Avenida Paulista para a Ilha do Bororé dá 2 horas e meia. Todos os dias ela sai da Ilha do Bororé para Perdizes. Ela faz uma média de 2 horas e 40 a 3 horas e 20 de traslado para trabalhar como auxiliar numa escola. O que acontece? Ela está chegando à conclusão de que talvez, se ela empreender, seja mais interessante para ela financeiramente. Sabe por quê? Porque hoje ela sai de casa umas 4 da manhã para poder conseguir chegar até às 8 no trabalho. Cleo, 4 horas, na verdade de manhã cedo 3. Só que o que acontece é assim, ou ela sai muito cedo e chega antes, ou ela sai depois, que seria o horário que daria, né, teoricamente, só que tem muito trânsito e ela vai chegar atrasada. Então todo dia ela chega tipo 1 hora antes onde ela trabalha. A última milha, então ela pega um ônibus, o trem, e aí para chegar na escola tem mais um ônibus. A última milha não dá para ser coberta pelo negócio, porque senão ela não seria contratada. Então ela acaba tirando do bolso. E aí quando para calcular Não faz sentido, Não né? faz sentido. Não faz sentido. Quando para calcular, colocar na ponta do lápis, não faz sentido, porque ela tá pagando para trabalhar de alguma forma.
quando ela vê todos os custos que ela tem, a logística de vida. Então, o empreender está se aproximando dela como uma alternativa para a autonomia financeira. Porque daqui a pouco, se ela começar a vender o bolinho de pote dela, botar um sacolé na porta para vender qualquer coisa, ela está ganhando mais dinheiro do que os R$ 1.800, não é euro, viu, gente? R$ 1.800 que ela está ganhando hoje. Entende? Então o empreendedorismo também ele se apresenta para essas mulheres como uma porta de saída e busca de autonomia. A Janaína, que sentou aqui com a gente também, ela trouxe que a mãe dela também está empreendendo junto com ela. E isso é uma grande conquista para ela, inclusive, de conseguir trazer a família dentro do negócio. E ela contou pra gente ontem, não foi, Ariane? Durante o almoço, que a mãe dela, pela primeira vez, tirou R$ 3.000, que seria 500 euros, né? Sim. R$ 3.000 de salário. Através foi do o maior. empreender. Gente, que incrível. É isso. É isso que significa o isso. empreender. E eu acho que tem essa figura, né? Eu vejo como mulher e como empreendedora, ainda sendo uma mulher preta e de base periférica, que muitas vezes as pessoas que estão no entorno ou que você vai apresentar numa grande empresa, talvez não acreditem no potencial que você tem. Porque o estereótipo das mulheres, de quem são e quem é que está no poder ou quem é que tem conhecimento, não está refletido na imagem que nós temos. Então é sempre um desafio poder mostrar que além disso tudo. Então as mulheres, nós no meu caso para empreender, por exemplo, demorei muito para conseguir ter investimento. Aliás, eu nunca tive investimento financeiro direto. Né? Acho que quando teve a Expo Favela, que confiaram em mim para fazer um trabalho gigante com algumas empresas e me convidaram para fazer parte de algo e que fez que falasse, poxa, eu consigo entregar. Então acho que rompe uma barreira. Mas é sempre isso, né? Primeiro você é mulher, depois você tem uma série de outras questões que também vêm e que dificultam esse acesso, porque você pode ter um negócio incrível, você pode ter uma solução que vai fazer sentido para as pessoas, mas por uma questão de estereótipo, de preconceitos e uma série de outras questões, é muito mais difícil uma mulher empreender, né? E a gente sempre olha esse contexto e pensa que hoje no Brasil nós somos a maioria mulheres, né? E que a gente está um gap ali muito grande de uma diferença de equidade entre as mulheres e os homens, mas que a gente vê também uma grande, eu gosto sempre de ter um olhar positivo de uma mudança, né? Que as mulheres encontraram outro caminho, né? Então, se não nos dão abertura, a gente cria essa abertura. E assim como é um negócio periférico, se não iriam me contratar talvez numa empresa, eu crio a minha grande empresa. Sim. Eu acho que é isso que faz toda a diferença e a gente mostra pela capacidade que tem que a gente pode chegar em qualquer lugar. Que lindo, gente. Eu voluntariei uma creche para crianças lá na favela de São Remo, em São Paulo. Fica atrás da USP ali. E eu lembro de ver uma cena que me marcou muito. Em determinado horário do dia eu só via homens. E alguns nos bares, em outros lugares, mas em sua maioria, mulheres eu só via assim quando já estavam retornando dos seus trabalhos no final do dia. Incrível. Acho que tem uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala que a mulher, além de todo o trabalho externo que ela faz, ela tem toda a demanda da casa, né? Que ela acaba suprindo todo esse espaço, como a Cleo falou mesmo, que o homem está na sua energia, vai fazer suas coisas e ela está ali, além de fazer o que tem que ser feito dentro de casa, cuidar da família, ela trabalha fora e ela dá jeito. Então, quando a gente fala sobre a economia do cuidado, né? No quanto essas mulheres não são pagas para fazer esse tipo de trabalho e não são reconhecidas. Uhum. Então, empreender, quando a gente fala em nível de estresse, né, para uma mulher empreender, ela tem que dar o dobro de energia, o dobro de si. E que a gente precisa mudar essa figura no Brasil e no mundo, né, de que esse trabalho da economia de cuidado que não é reconhecido, né, é o que sustenta e que faz com que todos os outros possam fazer seus trabalhos, né? Então, para mover a economia do país, a energia é essa, né? Eu sou filha de uma mulher que criou 3 filhas, trabalhando de diarista em 3 empregos, né? E quando eu me conecto aqui nesse evento com uma das meninas que também participou sobre o projeto Expo Favela, que foi a Gabi Valente, que é uma das outras empreendedoras, que tem uma escola de negócio de diaristas, né, que reorganiza diaristas do mundo inteiro. Uau. Eu me lembro da minha história, porque a minha mãe criou a gente sem estar com a gente em casa. Eu não tive minha mãe perto porque ela estava cuidando de outras pessoas. E saber que para talvez as outras pessoas empreenderem, também tem outras mulheres que estão em outras camadas que estão se submetendo a esse tipo de trabalho, que é digno, que é honesto, mas ele precisa desse reconhecimento, desse lugar. Então hoje, quando eu vejo Gabi Valente trazendo essa figura de que não, essas mulheres que estão ali, elas têm uma outra potência, elas estão cuidando da saúde, elas estão fazendo isso e fazem porque gostam. E porque é um mercado, né? E a gente vem porque desmistificando e ganha dinheiros e ganham muito bem para isso. Sim. Então mudar essas perspectivas e vem de um outro paradigma que é quebrar como é que é a favela, né? A gente está aqui num evento de inovação e tecnologia como o Web Summit
E quando a gente falou, nós somos território de favela, algumas pessoas trouxeram isso como marginalidade, como coisas ruins. Então a gente precisa quebrar o estereótipo do que é favela. Né? Na favela a gente tem pessoas potentes que estão num território que é o lar, né, nosso lar, mas que também é fonte de muito desenvolvimento para todo o país. Então, quebrar esse estereótipo do que é favela e só tirar o prisma da violência e saber que ali são milhões e milhões de pessoas que mudam a economia de todo o país, né? E que dali sai tecnologia e que não, às vezes não tem aporte, mas que faz tudo para dar certo. Sem dúvida. Muito legal. Conta também para nós sua história, Cleo. Claro, nossa, quem é a Cleo, né? A gente fala, toda vez que eu me apresento, sempre falo assim, eu estou diretora, né? Porque é isso, é um estado que eu estou vivendo agora, não é o que me define, né? E pra mim tá muito claro, assim, eu amo meu trabalho, mas eu amo meu trabalho porque eu sei muito bem das coisas que eu gosto no meu pessoal. E eu sei também que é através do meu empreender, no meu trabalho, porque não deixa de ser, que eu vou chegar lá também. Então eu faço tudo com muito afeto, mas eu, Cleo, sou apaixonada por viver, sabe? Bem, eu sou uma mulher, a gente podia ter começado assim, inclusive, né? Vamos descrever então, galera. Eu sou uma mulher negra, eu tenho 1,78 m, sou uma mulher lésbica, então tem vários recortes que me atravessam. Sou neurodiversa. Então, assim, tem muitas coisinhas que me atravessam aqui no meu dia a dia, né? Eu cresci em periferia, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, e é engraçado que enquanto eu cresci eu nem sabia disso, não era uma parada, não era um assunto, sabe? Tipo, de periferia. Gente, eu só convivia com periferia, de favela, não era um assunto, a gente só morava lá e era muito bom, sabe? Tipo, não era um tema. Mas enfim, cresci nesse ambiente que me tornou a pessoa que eu sou hoje, super comunicativa, que age em comunidade, né? Cresci também com uma mãe solo que fez de tudo para que eu tivesse acesso às coisas, do jeito que dava, ela me impulsionava. Às vezes, minha mãe é uma mulher que ela é semi-analfabeta. Do jeito dela, ela me impulsionava. Ela falava, você vai estudar sim, porque eu só fui até a 5ª série, você vai mais. Inspiração, né, Cleo? Você vai mais. Faz Então ela muita sempre me diferença, empurrava. família. Minha mãe era uma pessoa que ela acordava cedo, porque ela ficava olhando tipo, os programas que existiam sociais, e ela falava assim, não, você precisa ocupar a sua mente, porque lá você vai achar a tua oportunidade. Então, gente, eu era uma criança, assim, multiatleta. Porque eu fazia jazz, já fiz balé, já fiz street dance, eu fiz vôlei. Era pra me ocupar, era pra me manter ocupada e pra eu ver que tinha outras perspectivas de vida, sabe? E aí, através dessa educação que a minha mãe me entregou, eu realmente dei o meu próximo passo, né? Então, eu me graduei em hotelaria. Passar para a universidade foi um feito, né, na minha história. Eu fui uma das primeiras mulheres que, de fato, teve acesso à universidade, que pôde, né, ir para a universidade, porque chega um momento que é difícil demais você, às vezes, conciliar o cuidado com lá, principalmente quando você é a principal provedora, né, e faculdade. A minha mãe sempre foi uma mulher que ela aguentou coisas para que eu pudesse estudar, sabe? Ela foi essa injeção ali Ânimo, que eu energia, precisava para poder realmente crescer, sabe? lindo Que isso. bom, mãe, obrigada. Tá dando certo, viu? Tá dando certo. Qual o nome dela? Jucimar. Dona Ô, Ju. Jucimar. Dona Parabéns Jucimar. pela filha. Ela é maravilhosa. Ela é É maravilhosa. bom, né? As mães transformam, né? Daqui a pouco eu conto uma coisinha pra vocês sobre ela que a gente viveu na semana passada. Mas enfim, então assim, eu me entrei na faculdade. Gente, eu nem queria faculdade, só queria um emprego. Queria um emprego, queria ganhar dinheiro, mas passei por faculdade, impulsionada pela minha mãe, formei ali na hotelaria, trabalhei na hotelaria por 9 anos. Chegou um momento assim que eu falei, cara, eu quero muito colocar o que tá na minha cabeça em prática e eu sinto que aqui eu não tenho espaço. E aí eu pedi demissão, falei, vou vender arte na praia, não quero mais. Aí quando eu pedi demissão, fui para São Paulo visitar a família. Uma vez em São Paulo, me lembrei que eu não sabia fazer arte, então não dava para vender arte na praia. Ela queria ir pra praia fazer arte, mas só esqueceu o fundamental, né? Eu falei, cara, não vai fazer arte, É não vai só dar uma certo. diversão, Meu né? plano não vai dar certo. E daí eu falei, tá, preciso de outro emprego, só tem hotelaria no meu currículo. Tive oportunidades através de uma empresa que está aqui no evento, inclusive. Vou falar da empresa, porque acho que o que é bom a gente tem que compartilhar, Sim. né? A empresa é a KPMG, né? A KPMG. Sim. Gente, a KPMG, na ocasião, eles estavam fazendo um processo seletivo para trainee, sem olhar currículo. Foi isso que me deu a oportunidade. Uau. Porque a pessoa que olhasse para o meu currículo, ela ia falar, que contratar essa menina para a empresa de auditoria e contabilidade? Formada em hotelaria, tudo meu era hoteleiro. Eu era uma hoteleira muito hoteleira, gente. Já trabalhei com Bela Gil, que é uma chefe renomada no Brasil. Então, eu era muito hoteleira.
essa oportunidade de eu poder participar de um processo seletivo que era por avaliação de desempenho, por resolução de case e dado, isso transformou a minha história, assim. Então, Interessante, né? Essa forma. A forma diferente de- de dar acesso de às fazer- pessoas ao exato. trabalho com outros olhares, né? Foi Exato, incrível, é realmente. isso. E é isso que eu sempre prezo hoje em dia quando eu vou contratar pessoas, né? É legal você ter o currículo para você ter um referencial até do para onde a pessoa está indo, mas não é isso que define quem é a pessoa. Que inclusive às vezes era o meu caso. Quem olhasse meu currículo, hoteleira, não teria enxergado o potencial de repente trabalhar com impacto social e ir para uma outra área, sabe? Enfim, obrigada KPMG por essa oportunidade de shift, né? Acho que esse foi um momento assim de shift bem importante na minha vida, tá? Então eu trabalhei na KPMG por 2 anos e meio, entrei como trainee, com 8 meses promovida, com 11 meses eu criei meu próprio cargo na KPMG, Uau. porque aí Qual era seu cargo? eu era community hacker, porque a galera da consultoria adora nomes em inglês. Então eu era community hacker, mas o que eu fazia na prática? Eu ajudei a KPMG a estruturar uma esteira de relacionamento com startup. Porque a KPMG é uma empresa gigantesca, mas justamente por ser gigantesca e muito robusta, tem um tempo de aprovação de processos, tem um tempo que traz uma certa morosidade para um processo quando você fala de trabalhar com startups, que tem uma outra velocidade, né? Então estava ali no momento que a KPMG Conheço decidiu. bem, porque Então, eu sou ex-Deloitte. aí, ó. Ah, então tudo Também após 10 anos, sou muito grata, né? Também Aham. a Deloitte me deu a chance de trabalhar com essa área, mas em impacto social, de sustentabilidade. Criei uma plataforma que se tornou depois a plataforma de Open Innovation da Deloitte Brasil, mas para fazer a conexão entre startups e grandes empresas também. Olha aí. Então, Legal. estamos Incrível, muito em incrível, comum. conectadas, Tá conectadas. vendo? E é Incrível. difícil mesmo romper barreiras corporativas de processos. Sim. Então me chamou muita atenção quando você falou dessa diferença, que foi um processo diferente de captação de novos entrantes, né? Sim. De talentos, de Sim. fato. Sim. Bem Então, inovador, né? Foi bem legal. Mas foi um parênteses só. Continue, por Tá favor. perfeito. E assim, foi isso assim que foi uma grande virada, porque foi o que me deu a oportunidade de experimentar um outro mercado. Talvez se fosse por um processo que estivesse olhando para o meu currículo tão hoteleiro, eu não teria tido a chance. Então eu entrei, fiquei 2 anos e meio, foi um sucesso absoluto. Voei na KPMG. E aí chegou um momento que eu estava buscando, eu queria experimentar como era trabalhar num ambiente de startup, mais veloz, com os processos mais encurtados e tal, e foi isso que me fez buscar me movimentar no mercado. Na ocasião, eu fui encontrada pelo iFood, via LinkedIn, me chamaram para uma entrevista, fui entender a oportunidade, ver se fazia sentido para mim, se comunicava com os meus ideais, né, na época. Falei, tá, acho que pode fazer sentido. Quero ajudar o iFood também nessa mudança que eles estão se propondo a fazer, né, de se tornar uma empresa mais diversa e tal. E passei pelo iFood, fiquei durante um ano lá. Foi uma experiência muito interessante, de muitos aprendizados. Mas eu sentia que, de alguma forma, ainda não era o que eu queria. Porque sabe quando você acorda e você fala assim, tá, vou trabalhar, vai ser massa, mas era muito mais apenas sobre mim, sabe? Tipo assim, no final do dia eu tô botando dinheiro no bolso de quem? Era isso que eu ficava pensando, tipo, tá, tô ajudando quem, de verdade, com o meu trabalho? Eu queria muito fazer alguma coisa que trouxesse retorno para a sociedade. E aí eu conheci a Expo Favela em seu primeiro ano de evento e me apaixonei. Falei, meu Deus, é isso. A Expo Favela, gente, é um evento pensado para dar protagonismo à favela. Então tem empreendedores lá expondo, é como se fosse o Web Summit da favela. Incrível, é um É isso. movimento muito legal, legal. que reúne pessoas do Brasil É todo. isso. O resumo é esse, é um Web Summit da favela, porque tem palestra, tem expositores, tem personalidades no evento. É um eventaço, assim. Tá? Então, conheci a Expo Favela no primeiro ano ali de atuação, né? Me apaixonei, falei, tá, como é que eu faço para me envolver com esse ecossistema? Tive a oportunidade de conversar com a pessoa que veio a ser meu líder depois. E entrei para o ecossistema já como diretora da Favela Fundos, né, que era um fundo pensado para alavancar empreendedores. E fomos construindo juntos e aí me torno então essa sócia diretora da Escola de Negócios da Favela, que é a cadeira que eu estou ocupando hoje. E todo dia é uma construção, né? Não é uma cadeira que veio pronta. É a cadeira que a gente está criando, que foi criada do zero, que a gente está pensando o que faz sentido, o que não faz sentido. Toda hora a gente aprende uma coisa nova. Uma coisa que eu quero contar para vocês, por exemplo, bem rapidinho, tá? Lá na Paraíba,
No ano passado, através de uma parceria, uma articulação incrível da presidente nacional da CUFA, que é a líder da Paraíba, Kaline Lima, a SECT lá do estado, que é a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, foi feita uma parceria onde a SECT premiou os top 10 da Expo Favela, cada um deles com R$ 40 mil. Deu tão certo que esse ano, em vez de ser 40 mil para os top 10, foi 40 mil para os top 20. Isso, gente, muda, porque também a pessoa aprender sobre gestão e ela não tem o que gestar, vai fazer o que com todo aquele ensinamento que ela aprendeu, né? Isso muda a realidade. Enfim, misturei aqui pessoal com profissional. Mas eu gosto muito. Sem problema. Isso é viver o propósito, não é? Porque às vezes as duas coisas realmente se As misturam. coisas, exato, né? no final acaba se tornando uma coisa só, né? Sim. E é muito engraçado que as pessoas tendem a misturar o profissional, o pessoal, mas você é aquela pessoa que está vivendo as duas coisas, né? Total. Então é meio que vivo isso. E você teve algum momento que você falou assim, poxa, esse momento eu tive que me superar. Foi uma barreira que eu tive na vida e algo que te marcou, assim, os turning points que nós chamamos, né? Eu acho muito legal, assim, eu acho que desde muito pequena eu sempre fui muito criativa, sempre fui muito curiosa e sempre quis fazer tudo um pouco. Então eu sou uma ligada dos anos 20 e eu acho que eu tive várias oportunidades de trabalho. Eu acho que minha mãe me ensinou muito sobre que a educação era importante. E aí eu queria sempre estudar, fazer coisas novas, comecei a trabalhar em grandes empresas. E aí eu começava como estagiária numa empresa e de repente eu já estava ocupando uma posição muito legal. E eu achava assim, ok, já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui, vamos para outra, né? E tinha muito essa coisa de entender os lugares que eu estava. Então eu trabalhei tanto na iniciativa privada, na iniciativa governamental. E quando eu fiz faculdade de administração na Universidade Federal, fiz design. Porque eu achava muito mais legal, né? Porque a galera de gestão era aquela galera das contas, né? Mas tinha a parte que eu gostava, que era humana, que era de trazer as pessoas, RH e estar com todo mundo ali, entender como eu poderia também gerir outras coisas, né? Mas quando eu vi a galera do design criando coisas que eu gostava e que me conectava com a minha infância, que era poder desmontar coisas, criar coisas, inventar coisas, eu me encontrei muito mais. E eu tinha isso como fui fazer porque eu achava realmente interessante, era algo que eu gostava. Eu estava começando a me estabilizar na minha vida financeira, eu acho que também como trabalho, né, ocupando posições de trabalho em grandes empresas. E aí nesse momento, assim, quando eu estava começando a me achar, né, porque você não tem nada, de repente você tem algumas coisinhas, né? Comprei meu primeiro carro, um carro que de vez em quando me deixava na estrada. E eu tinha que ligar, olha, eu tô na estrada, né? Eu vou ficar lá de novo, puxa de novo, né? Gastava um monte. E aí, de repente, eu comecei a entender que, poxa, que legal, tá acontecendo, né? E a gente aprende que a gente tem que correr atrás de tudo na vida para alcançar as coisas que a gente quer. Então, eu sempre corri muito e sempre tive muito próximo à minha família, que para mim é o meu maior tesouro. Só que nesse momento, acho que o ponto de virada foi exatamente isso, e é por isso que eu estou contando. A minha avó, que é a Dona Maria, que me ensinou o melhor dos mundos, a do bolo de laranja, a do dia da pizza, a cozinheira de mão cheia, porque era mineira. Ela me ensinou melhor, imagina, né? Acho que quem tem uma avó dessa sabe o que eu tô falando. E, de repente, ela teve uma questão de saúde muito grave, por conta do diabetes, ela perdeu a fala, a visão e os movimentos. Meu Deus. E eu estava no melhor momento da minha vida, fazendo 1001 coisas, e eu resolvi parar para cuidar da minha avó por um período de 2 anos dentro do hospital. E, nesse momento, eu vi a pessoa que eu mais amava, uma das, né? Indo embora aos poucos, mas foi o tempo que eu pude me reconectar com quem eu sou, com a minha ancestralidade, de poder escutar um pouco mais da minha história, que às vezes a gente faz tanta coisa, mas às vezes não tem tanto tempo para estar com a gente ama, com quem a gente ama, com quem a gente quer. E naquele momento eu pude, né? Eu pude ter esse tempo de qualidade com ela e desacelerar também, porque a gente corre muito, né? E poder desacelerar foi poder escutá-la também. E aí, quando ela faleceu, eu entrei em depressão, porque a gente faz tanta coisa, porque a gente é levado no nosso cotidiano a só fazer, 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 e quando vê já passou 1 ano, 10 anos, e a gente está ali fazendo, né? E aí eu entrei em depressão profunda, eu quase cometi suicídio e poder escolher ficar aqui foi porque dentro dos hospitais me conectei com mulheres que não podiam tomar banho para ir para casa. E eu falei, caraca, eu tenho gestão, eu sei design, eu vou fazer alguma coisa, porque eu também tinha gastado tudo que eu tinha de recurso financeiro para cuidar da minha avó, no período de 2 anos sem trabalhar, né? Imagine, né? E aí eu tinha R$ 30 no bolso e foi a partir disso que eu falei, eu vou criar um negócio e eu comecei a Badu Design. Então a Badu, ela começou com o meu propósito de vida, foi o meu ponto de virada, onde eu entendi que negócio é muito além de números, é muito além de um produto, era muito mais como é que o meu trabalho favorece uma mudança positiva nesse mundo, né? E poder olhar para as coisas que fazem esse ponto de mudança, né? Fazem com que a gente enxergue algo que a gente às vezes nunca enxerga, né?
e poder enxergar as pessoas e poder fazer o meu trabalho como eu faço hoje por meio dessa virada. Hoje a Badu trabalha muito mais esse lado humano das pessoas, de poder reconectar as pessoas por meio da arte, que é arte terapêutico. Fazendo isso, unindo a uma questão ambiental, a gente está acabando com o nosso planeta, galera. Não é brincadeira, né? A gente escuta todo dia falar questão ambiental, questão climática. Gente, a gente está fazendo. Né? Assim como as coisas que a gente ama estão indo embora, o nosso planeta está indo embora, né? E a gente está contribuindo todo dia, gerando mais resíduo, né? Então, poder unir as mulheres que não tinham trabalho com essa questão ambiental e poder transformar em produto que faz sentido para as pessoas foi a minha grande paixão de continuar vivendo por aqui, né? E aqui, para fechar, assim, eu acho que tudo na vida da gente tem um propósito muito maior. Esse ano é... E eu sou dessas de chorar, hein, galera? Mas... Eu tô aqui me segurando. Esse ano foi um ano muito especial para mim, né? Eu participei da Expo Favela, eu tive uma grande mudança na minha vida. De fato, economicamente mudou a minha história. Eu pude acessar e fazer escolhas que eu nunca pude fazer na minha vida. E esse ano eu tive expressão do meu trabalho, de tudo que eu construí há 10 anos com muito empenho. E aí eu fui para Nova York, eu fui embaixadora da Brasil Conference, em Boston, no MIT, em Harvard, apresentando meu negócio e minha solução. E para mim isso foi uma grande realização, estar na maior universidade do mundo e falar, caraca, eu saí do meu quartelê e vim para cá, né? E lá me conectei com uma pessoa que olhou para o meu trabalho e falou, nossa, você já foi na Semana de Moda de Nova York? Eu falei, um dia estarei lá. E ela falou, por que não esse ano? Uau. E esse ano, em setembro, eu estava na Semana de Moda de Nova York apresentando uma coleção que faz parte desse colete. Arrepiada. Eu pude ir para Paris. Sigam Badu Design. Eu fui para Paris recentemente, agora vim para o Web Summit em Lisboa. Então, eu nunca saí do país e esse ano saí 4 vezes, né? Porque eu fui 2 vezes para Nova York. Mas uma coisa que eu queria contar e para finalizar, acho que é essa coisa do contexto, do propósito do que a gente faz, né? Eu pude levar para Nova York uma das mulheres que começou comigo lá atrás, costurando, e que nunca saiu do país. E ela pôde ir para Nova York, estar no desfile de moda, com o trabalho dela, como estilista, não só como alguém que costura, mas alguém que está ali e desenhou junto comigo uma coleção. E nesse momento, se o início da Badu foi com a partida da minha avó, né? Esse ano a Badu está fazendo 10 anos e quando eu estava em Nova York, realizando um dos meus maiores sonhos, a minha mãe faleceu, né? E poder voltar e estar construindo tudo isso que ela me ensinou, né? E seguir mais por um tempo que tiver que seguir, mostrando que a gente pode empreender, que a gente pode olhar para quem nós somos, olhar para as nossas raízes e por toda a nossa história, né? Não esquecer de desassociar o propósito de vida daquilo que você faz. Eu acho que isso é uma grande lição que o mundo precisa aprender, né? Que a gente precisa trabalhar com aquilo que faz sentido, né? Que não faz sentido só para a gente, mas para o mundo, porque a gente está hoje falando no maior evento de tecnologia, né? O quanto as pessoas estão falando da tecnologia social, mas da tecnologia humana são todas pessoas, né? E a gente vem encontrando soluções e a tecnologia é uma grande parceira disso, eu acredito e gosto. E eu só acho isso, que a gente não pode esquecer do quanto humanizado precisa ser esse processo para a gente não se perder, porque a gente já perdeu aquilo que é mais importante, que é a nossa essência, de só fazer e não repensar o porquê a gente está fazendo as coisas. Então, estou muito grata de estar aqui num grupo de mulheres que eu acredito, acho que te ver também. Acho que são figuras que a gente precisa ter mais próximo, que a gente precisa olhar e que a gente precisa entender que é alguém que para a vida para ser nômade, como um casal incrível como vocês são, e poder escutar histórias como as nossas e poder conectar, né, no mundo todo o que está acontecendo. Então, acho que isso é o grande presente que a gente deixa de legado para todo mundo. E eu estou muito feliz de estar por aqui. Que lindo. Obrigada. Graças a Deus por sua vida. Obrigada. Que ele tem te usado tanto, né, para transformar a vida de tantas pessoas. Eu tô aguentando. É isso. Dá esperança, assim como a sua avó e a sua mãe foram essas referências para você. Então, eu tenho certeza que elas estão muito felizes e muito orgulhosas da sua vida também. Obrigada pela empatia. Toda vez que eu ouço... Ó, a gente começa falando de negócio, a gente começa chorando, porque mulher é um pouco disso também. A gente é o que tem que ser, que não tem nada de maquiagem, isso não né? diminui a nossa potência. Com certeza. Toda vez que eu ouço a história da Ariane, eu fico... Cresce, sabe? Tipo, a admiração, assim. Gente, porque vocês não têm noção
da pessoa que é a Ariane, assim. Porque a Ariane, não existe a Ariane entrar num lugar, num evento, e ela não sair de lá com pelo menos umas 2, 3 reuniões. Pelo menos. Não existe. É presença, é propósito, é design. Mulher Não de existe. negócio. Então, admiro muito, 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 muito. Sim. Essa não é a primeira nem a segunda vez que eu ouço a história de Ariane, né? Mas toda vez que eu ouço, ela me ajuda a lembrar do porquê ela tem a postura que ela tem, inclusive. Tão positiva, tão propositiva. Sempre. Essa mulher, ela não vê problema, ela só vê solução. Ela chega no evento e fala assim: aquilo ali poderia ser feito melhor. Tenho uma ideia. Tenho uma ideia, vou fazer. Você não sabe como fazer? Eu sei. E essa é a cabeça do design. Né? É isso. Essa pessoa que pensa dessa forma. Modulando tudo, de né? modular, exatamente. Exatamente. Cleo, deixa uma mensagem também para quem tá aqui nos ouvindo, Nossa, sim. de inspiração para todos aí. Tá bom. Olha, eu brinco, né, que do alto do meu privilégio preto, tive aí a oportunidade, estou tendo, né, a oportunidade de fazer um MBA de Brasil. Agora tô vindo aqui para fora, né? Então, e é a minha primeira vez também aqui na Europa. A gente trouxe 10 empreendedores, mas para mim também é um momento assim de romper barreiras, que eu também tô aqui pela primeira vez na Europa. Mas o que eu quero dizer é assim, às vezes a gente tem um propósito, às vezes a gente sabe que aquilo que a gente faz é bom, mas a gente sente medo de dar o próximo passo. E a gente deixa ser limitado não só pelo nosso medo, mas pela opinião das outras pessoas. Eu vejo isso na minha própria vida, eu vejo isso com algumas empreendedoras que eu lido. Gente muito boa, mas que às vezes ouviu de alguém: esse negócio não é bom, isso aqui não funciona. E acaba desistindo da ideia, e acaba murchando, e acaba, sabe, deixando aquilo de lado, e indo pelo outro lado que, de repente, não é nem que é mais cômodo, mas que não precisa de nenhum tipo de validação, porque ela tá só fazendo aquilo por alguém. Gente, se vocês têm uma ideia, se vocês acreditam em alguma coisa, não deixa ninguém te parar. Não é um, não é dois, não são 3 histórias que a gente conhece de pessoas que ouviram não no início da sua jornada e hoje em dia estão voando. Então, se você tem um propósito, talvez você realmente não esteja ainda com a fórmula certa em mãos. Mas só se vocês perseverarem naquilo que vocês vão chegar lá. E vocês chegam lá através das conexões. Indo para os eventos se conhecendo Mariane, né? Vindo para um evento participando de um podcast. Às vezes a gente está aqui falando, pode ter um ouvinte que vai gerar a próxima grande oportunidade da nossa vida. Com toda certeza. Fica a dica. É isso. Fica a dica. É isso. Pra quem tá lá, né? Vai isso, pensando. cara. Mas acho que a mensagem final é tipo assim, cara, se você acredita numa coisa, não deixa ninguém te parar. Porque só você sabe da tua verdade, sabe? Só você sabe porque você tá fazendo aquilo. Talvez você precise sim mudar um pouco da fórmula no caminho, mas você só vai aprender se você persistir. Muito bom. Vocês me inspiraram muito. Foi uma conversa muito gostosa. Eu quero já deixar até um convite para a gente fazer uma missão aí para o futuro, né? Missão na Mission Makers são projetos de impacto, alavancando pessoas, e a gente traz algumas oportunidades para a gente trabalhar junto, conectando com outras grandes empresas também. Então a gente vai continuar conversando e deixa para quem está nos assistindo também as redes sociais de vocês, eles possam também seguir acompanhando Com vocês. certeza. No Instagram, vocês vão me achar como @eucleosantana. Tá? No LinkedIn também tá Cleo Santana. De repente, se colocar Cleo Santana escola de negócio, assim, na mesma frase, talvez ache mais fácil, tá bom? Então são as 2 redes sociais que eu mais faço uso. Perfeito. Bom, e vocês vão me encontrar pelo Ariane AR Santos no Instagram, ou Badu Design, que é Badu com U, né? Porque tem o Badu com U, mas não, é Badu com U, Badu Design também. E a gente tem badudesign.com.br, que as pessoas também podem acessar para conhecer um pouco mais do que a gente vem produzindo com esse material residual e que faz com que movimente também a economia das mulheres que estão lá na ponta. Então, muito obrigada por toda a atenção. Foi muito gostoso esse papo contigo também. Com vocês. Eu que Nossa, agradeço. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês duas aqui. Foi um grande prazer. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Continue acompanhando os nossos podcasts. E muito obrigada pela presença. Até o próximo. Tchau. Tchau, galera.